Esse é o Redmi Note 14 e hoje você vai descobrir se ele vale mesmo a pena em 2025. Esse é um review completo onde eu fiz 7 dias de teste com esse celular, separei pontos positivos e negativos, então fica até o final do vídeo para você conferir. Esse aqui é aquele modelo que promete entregar muito gastando pouco. E como todo ano a Xiaomi resolve mexer alguns pontos da linha Redmi Note, alguns acertos, outros erros questionáveis, mas é para isso que a gente está aqui, para analisar e contar o que mudou, o que melhorou, o que não faz nem um pouco de sentido, mas também trazer os diferenciais que esse celular traz, que hoje é raro de encontrar nos celulares atuais. Então bora conferir tudo junto, de design a performance, passando por câmera, tela, bateria e muito mais. Então se ajeita aí em uma posição confortável onde você estiver e bora descobrir juntos, porque esse review tá completo e cheio de detalhes. Começando pelo visual, o Redmi Note 4G continua com aquele estilo bem familiar da linha. Dá para bater o olho e saber que é um Redmi Note. O corpo dele é feito de plástico, com as laterais planas, e o acabamento, mesmo que pareça um pouco simples, ele passa uma sensação muito boa, principalmente quando você está segurando na mão. Ele não tem nada de luxo, mas também não parece um celular barato demais. Pode até parecer que ele engordou um pouco comparado ao modelo anterior, mas isso tem um motivo. A bateria dele aumentou, e a gente já fala sobre isso. No peso, ele está pesando 196,5 gramas, que também não incomoda muito quando você pega, principalmente com uma mão só. Eu encontrei cores dele na cor preta, azul e verde lima. E por ser um modelo mais acessível, não dá para esperar uma construção em vidro ou alumínio, mas ainda assim o acabamento é excelente. Em termos de conectores e entradas, a gente tem a entrada P2 na parte de cima do celular. É uma coisa muito rara de se ver hoje em dia, eu gostei muito particularmente. Também temos o porta infravermelho, que dá pra gente regular ar-condicionado, TV e tudo mais. Sim, a Xiaomi manteve o infravermelho nesse celular, o que para mim é ótimo. Na parte inferior a gente tem uma entrada USB-C, que é onde a gente vai carregar o celular, uma saída de áudio e também uma saída de áudio na parte superior, o que é um ponto muito positivo para quem curte um som estéreo. E é muito bom a experiência, pessoal. Quando a gente olha o celular, principalmente sem capinha, eu consegui perceber alguns pontos polêmicos. De cara, o que chama a atenção são as bordas. Elas estão um pouco mais grossas do que a geração anterior, principalmente a borda inferior. Isso impacta na imersão ao assistir vídeos ou jogar. Lembrando que isso é só detalhes e uma opinião pessoal. A Xiaomi ela fez um excelente trabalho na tela do Redmi Note 13, então aqui nesse celular ela deu uma recuada e realmente deixa um pouco a desejar para algumas pessoas. A tela continua sendo um painel AMOLED de 6,67 polegadas, com uma taxa de atualização de 120 Hz e o brilho de até 1000 nits de pico. A grande novidade está no brilho desse celular, gente. Você não tem noção do quão forte é esse brilho. E ele subiu de 700 para 1000 nits. Ou seja, a tela está bem mais visível em ambientes externos e escuros. O que é importante para muita gente também é a proteção da tela. E a proteção desse celular é Gorilla Glass 5. Então a resistência contra riscos, quedas leves está garantida. Hora de falar do processador dessa brincadeira aqui. A versão 4G do Redmi Note 14 trocou o chip em relação à geração anterior. Se eu não me engano, era o Dimensity. Agora é o MediaTek Helio G99 Ultra. A dúvida que ficou é a seguinte: será que foi uma boa troca? Bom, esse chip não é um dos mais potentes do mercado, mas roda bem as tarefas do dia a dia, principalmente para quem navega na internet, redes sociais, YouTube e até uns joguinhos de vez em quando funcionam muito bem sem nenhum problema. Um exemplo disso é o teste que eu fiz nas minhas primeiras impressões com o celular no jogo Call of Duty Mobile e rodou super bem sem nenhum travamento e sem precisar abaixar os gráficos. Esse aparelho, quando eu fui comprar, ele tinha duas versões. Ele tinha a versão de 6 GB e a versão de 8 GB de RAM.
E também em relação ao armazenamento, ele tem a opção de 128 GB e a versão de 256 GB. Lembrando também que ele tem a opção de cartão de memória interno até 1 TB. O que poucos falam é que ele tem a tecnologia UFS 2.2, o que é bem mais rápido do que a versão utilizada em celulares mais baratos, facilita muito na hora de transferir arquivos e também a velocidade com que abre os aplicativos. No geral, ele tem um desempenho bem honesto, principalmente se você é um usuário comum que vai usar o celular de boa. Nos testes que eu fiz durante esses 7 dias, ele se saiu super bem, principalmente pela faixa de preço. Lembrando que o link com os melhores preços vão estar aí na descrição. E uma questão muito importante que vocês me pedem sempre para testar aqui no canal é em relação à bateria. E aqui a gente tem um ponto muito forte nesse celular. A bateria agora tem 5.500 mAh, com um carregamento super rápido com o carregador que vem na caixa. Pelos testes que eu realizei, a autonomia desse celular é excelente. Mas tudo isso graças à combinação de 3 fatores. O primeiro deles é a tela AMOLED. Ela consome menos energia. E o segundo é o processador eficiente, como eu falei para vocês. É um processador muito bom, não é um dos melhores, mas está ótimo pela faixa de preço. O sistema dele também é muito leve, o que contribui para gastar menos bateria. Olha, eu vou falar para vocês, para quem é um usuário mais casual, dá para passar até 2 dias longe da tomada tranquilamente. Já os usuários mais intensos vão conseguir um dia inteiro de uso pesado sem problemas. Então, para quem joga, usa aplicativos mais pesados ou para quem filma como eu, você vai ter que carregar ali todo dia, pelo menos uma vez. E esse upgrade da bateria foi uma jogada muito certeira da Xiaomi, principalmente porque os concorrentes, inclusive de marcas mais caras, tá? Eles ainda estão presos nos 5.000 mAh, ou ainda menos. Tem muito celular que tem muito menos bateria. Em relação à conectividade desse celular, mesmo sendo um modelo 4G, tá? O Redmi Note 14 está bem servido de conexões. Ele vem com uma conexão Bluetooth 5.3, que está ótima para usar com fones de ouvido, inclusive. O Wi-Fi 5, né, que é aquele dual band, e também tem o NFC. Então você consegue sim pagar por aproximação. Como eu tinha falado para vocês, já tinha falado no vídeo de unboxing também, o infravermelho e, claro, já mencionado aqui a entrada P2 de fones de ouvido, que para mim isso é ótimo. Em relação ao software dele, eu acho que tem coisas que podem melhorar, mas ele já conta com um sistema operacional que é o HyperOS, que é baseado no Android 14. Ele vem com algumas funções muito interessantes de inteligência artificial, inclusive, como edição de fotos, remoção de objetos, ajustes do céu e tudo mais. Também tem reconhecimento de pessoas e tem um assistente de inteligência artificial diretamente nele, que vem mais ou menos nos aparelhos mais novos, né, os aparelhos atuais. Só que aqui, pessoal, é importantíssimo destacar um ponto. O sistema dele ainda exibe anúncios em alguns menus e aplicativos nativos que vem no celular. E isso é um dos preços, tá, de ter um celular tão acessível. Se você já usou um Xiaomi antes, você sabe do que eu tô falando. Se não, é bom você saber antes de comprar, porque pode aparecer uma propaganda no meio do caminho. Mas no geral, o sistema do celular roda super bem, super fluido, tem várias funções extras, essas questões de propaganda não é algo que atrapalha na prática, e ele continua sendo altamente personalizável, que é uma marca registrada da Xiaomi e particularmente eu gosto muito, viu? Em relação ao som dele, eu testei na prática, tá? O Redmi Note 14, ele tem áudio estéreo, com 2 alto-falantes, um embaixo e outro em cima, como eu tinha falado para vocês. E isso garante uma experiência muito melhor em vídeos, filmes e jogos. Além disso, ele é compatível com aquela tecnologia Dolby Atmos, tá? O que ajuda demais a melhorar ainda mais o som. O volume dele é muito alto, vocês não têm noção. Mas quando aumenta tudo no máximo, eu consegui perceber que ele tem uma leve distorção. Mas nada demais para um aparelho nessa faixa de preço, tá? A placa de vídeo na NVIDIA, que é uma GTX 1650, vai te garantir um ótimo desempenho nos jogos e uma experiência única. E para quem curte usar o fone de ouvido assim como eu, ele tem um bom e velho P2, que
está presente na parte superior. E antes de eu te mostrar as câmeras, é aquele momento que você se inscreve no canal para receber novos vídeos. Chegou a hora de falar das câmeras. E sim, o número impressiona logo de cara. São 108 megapixels no sensor principal, tá? Mas será que traduz qualidade real nas fotos e nos vídeos? A resposta para essa pergunta é depende. Pelos testes que eu fiz em ambientes bem iluminados, o Redmi Note 14 ele manda super bem, tá? As fotos têm boa nitidez, cores equilibradas, poucos ruídos, que é muito importante, e dá para registrar paisagens, detalhes, pessoas e até tirar umas fotos mais profissionais, tá? Usando o modo retrato para desfocar o fundo e tudo mais. Ele tem um desfoque muito bom, inclusive. Mas como nem tudo são flores, quando começa a cair um pouco a luz, as limitações do celular começam a aparecer, tá? Mesmo com o modo noturno dele ativado, o processamento das fotos e dos vídeos nem sempre salva os detalhes. As fotos tendem a ficar mais lavadas um pouco, sabe? Com um pouco menos de definição e às vezes com bastante ruído. Além disso, o Redmi Note 14 ele não tem uma câmera ultra-wide, o que é uma perda para quem curte capturar cenários mais amplos. A Xiaomi ela decidiu apostar apenas na lente principal e numa lente secundária de 2 megapixels para profundidade. Confesso que essa segunda câmera não adiciona muita experiência, para ser bem sincero. Eu achei que eles focaram demais na câmera principal, o que foi ótimo, é uma ótima câmera, mas as outras câmeras deixam um pouco a desejar, tá? Em relação à câmera frontal, eu achei ela muito boa, mas poderia ser um pouco melhor, mas para a faixa de preço está ótimo. Na frente ele tem uma câmera de 13 megapixels, que também faz um trabalho muito bom. As selfies em ambientes bem iluminados ficaram muito boas, com cores naturais e com bom equilíbrio de luz. Mas confesso para vocês que a câmera desse celular me impressionou bastante, tá? Principalmente pela faixa de preço dele. E uma ideia que eu tenho para vocês é que se você pretende tirar fotos para o Instagram ou para o WhatsApp, tire em ambientes com bastante luz, porque elas ficaram ótimas, tá bom? E se você é aquele tipo de pessoa assim que não tem muita exigência, sabe? Nossa, eu não quero o celular com a melhor câmera do mundo. A câmera frontal também vai te atender super bem para você tirar suas selfies, mas não espere resultados incríveis, sabe? De todos os cenários possíveis, porque como eu falei, em ambientes noturnos deu um pouco de ruído e tudo mais, mas atende super bem ao dia a dia. Quando o assunto é gravação de vídeo, que é a minha especialidade, o Redmi Note 14 ele entrega o básico. A câmera principal traseira ele grava em Full HD e 60 fps. A câmera frontal ele grava em 30. E gente, nada de 4K por aqui, tá? É um celular de entrada que entrega o básico na questão de vídeo. Em relação à biometria e o sensor digital dele de segurança, os leitores digitais é bem rápido, preciso e prático. Também dá para desbloquear o celular com reconhecimento facial, mas como usa só a câmera frontal, né, sem sensores infravermelho ou 3D, não é um método mais seguro, assim, vamos se dizer. No geral, a biometria continua sendo a opção mais confiável e eficiente, e a Xiaomi manda muito bem nesse quesito, tá? Lembrando que a biometria dele é na tela e na parte inferior. A navegação por dados móveis também é rápida, não encontrei nenhum problema. O Wi-Fi também, né, por conta do Wi-Fi 5 Dual Band. Conexão Bluetooth com fones de ouvido achei muito bom. E o NFC continua sendo um diferencial nessa faixa de preço, tá? Dá para usar aplicativos de pagamento tranquilamente. Agora vamos ao que interessa. O Redmi Note 14 vale ou não vale a pena ser comprado? Bom, vamos para alguns pontos positivos em relação a ele. Como eu falei para vocês, a tela AMOLED com 120 Hz e com um brilho muito bom. A bateria de 5.500 mAh com boa autonomia. O som estéreo com Dolby Atmos e de extrema qualidade. NFC infravermelho, entrada P2 na parte superior. Câmera de 108 megapixels que manda muito bem em ambientes com boa luz,
desempenho fluido para o uso comum, né, no dia a dia. E agora vamos para os pontos negativos. Sem câmera ultra-wide, limitações em fotos noturnas e gravação de vídeos noturnos também, bordas frontais um pouco mais grossas, o sistema com anúncios em algumas partes e aplicativos nativos, sem 5G, o que pode ser um problema, né, para quem busca um pouco mais de longevidade. Lembrando que ele tem sim a versão 5G. No fim das contas, pessoal, o Redmi Note 14 ele é um bom intermediário básico. Entrega bastante pelo preço, principalmente para quem não liga tanto para jogos pesados ou uma câmera super avançada. Ele é um ótimo companheiro para o dia a dia, para as redes sociais e para quem assiste bastante vídeos aqui no YouTube. E até uns joguinhos leves de vez em quando, tá? Lembrando que os links com os melhores preços para comprar diretamente do Brasil vão estar aí na descrição. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, porque ajuda demais aqui o canal e para que esse vídeo chegue para outras pessoas. Aqui em cima eu vou deixar outro vídeo muito interessante para vocês assistirem. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.